Esse vídeo tem o objetivo de falar melhor, de explicar, de detalhar um pouco mais a atividade, disciplina de métodos quantitativos, estatística. E aí eu falei que ia gravar o vídeo e disponibilizar para vocês. A atividade, pessoal, apresenta alguns indicadores de empresas de 3 setores da economia brasileira: o setor de alimento e bebida, o setor de comércio e o setor de energia elétrica. Seguinte, depois de analisados os dados, discuta uma ou mais dentre as questões abaixo. E a atividade traz 5 questões para ser tratadas por vocês. Pode escolher uma que chama a questão que chama mais atenção, o ponto que chama mais atenção, pode tratar de todas, claro. Então, fiquem à vontade, não precisa obrigatoriamente tratar dos 5 pontos. Escolha um que mais agradou. Eu vou pular as questões e vou primeiro explicar os dados e como eles foram elaborados, o que eles representam. Os dados são dos anos de 2019 e 2020 e os indicadores são os seguintes, pessoal. 5 indicadores. Crescimento das receitas. O que é o crescimento das receitas? Mede o crescimento percentual das receitas líquidas de venda das empresas de um exercício social ao outro. O que é isso? Tem 2 anos, 2019 e 2020. Qual que é o crescimento das receitas do ano de 2019? É o crescimento comparado ao ano de 2018. Então, quanto cresceu a receita de 2019 em relação a 2018? Em percentual. 2020, quanto cresceu a receita de 2020 em relação a 2019? Tem a variável crescimento das receitas, variável crescimento dos custos de mercadorias vendidas, que segue a mesma lógica do crescimento das receitas. Tem a variável ROA, Return on Assets, que é o retorno sobre o ativo. Como ela foi calculada? Pelo lucro líquido dividido pelo ativo total médio anual. O que é isso, professor? Pega o lucro líquido de 2019 e pega o ativo do final de 2018 mais o ativo do final de 2019, soma e divide por 2. Então, o ativo médio de um ano para o outro e o lucro líquido é o lucro do período. O ROE, Return on Equity, segue o mesmo raciocínio do ROA. Né? O ROE mede o retorno sobre o patrimônio líquido, só que nesse caso é lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido médio anual. A margem líquida, que eu estou chamando aqui de margem, é a relação entre o lucro líquido e as receitas líquidas de venda de cada exercício social. Aqui no caso é para o mesmo ano. 2019, qual que é a margem líquida? Pega o lucro líquido lá na DRE, divide pela receita líquida também da DRE. Essa é a margem líquida, né? Que indica a parcela das receitas de vendas que restou aos proprietários após cobertos todos os custos e despesas do exercício. Que são as variáveis. O objetivo do exercício da disciplina não é analisar os indicadores, criticar os indicadores, não é isso. Esses indicadores podem ser calculados de outras formas, há outros indicadores que poderiam ser utilizados, mas eles foram utilizados dentro do contexto de finanças, mas o objetivo principal é analisar os dados, né? Questão dos métodos quantitativos, questão da estatística e da matemática por trás. A tabela 1 apresenta esses indicadores de forma descritiva, estatística descritiva, média, desvio padrão, valor máximo e valor mínimo. Vamos ver a tabela 1. Então aqui é a tabela 1, que são os indicadores empresariais das empresas de capital aberto, tá, pessoal? Essas empresas são de capital aberto, todas com ações lá na B3. E os dados 2019 a 2020. As estatísticas descritivas estão aqui nessa tabela. Na tabela 1, para os 3 setores, setor de alimento e bebida, setor de comércio, setor de energia elétrica. Observação, então aqui as 5 variáveis. As observações, o que são as observações? O número de linha total que deu lá na planilha, considerando o ano de 2019 e o ano de 2020. Então, para o setor de alimento e bebida, o número 24 não é o número de empresa, né? O número de empresa é a metade, é 12. Então, eu tenho 12 empresas e 24 observações, já que eu tenho 2 anos. Setor de comércio, 74 observações. Isso dá o quê? 37 empresas. Setor de energia elétrica, 158 observações no total
em 79 empresas, ok? A média, todo mundo conhece, né? Eu vou somar, então, a variável lá, crescimento de receita, eu vou somar todas as 24 observações e dividir pelo número de observações, que é o 24. A média dá 18%, 0,18 crescimento da receita, que é 18%. Cresceu em média a receita das empresas do setor de alimento e bebida. 18% também cresceu em média o custo da mercadoria vendida, 6% o ROA, 32% o ROE, 6% a margem. Desvio padrão, medida de dispersão em relação à média. Qual foi o desvio padrão de cada variável? Os valores estão aqui, também em percentuais, né? Dá para interpretar em percentual ou não. O valor mínimo, o que é o valor mínimo? É o valor mais baixo que tinha na base de dados. Então, dentre essas 24 observações da variável crescimento de receita, o valor mínimo era a empresa que cresceu 1%. Ninguém cresceu menos do que ela. Ela cresceu 1%. É interessante ver, porque a gente vai para o outro setor de comércio, ou mesmo setor de energia elétrica, as empresas recuaram quanto ao crescimento, né? Então você vê, aqui a empresa que cresceu menos, cresceu. No setor de comércio, a empresa que cresceu menos, ela recuou 47% nas receitas em relação ao ano anterior. E o valor máximo é olhar lá na base de dados, dentre as 24 observações do setor de alimento e bebidas, qual o valor máximo do crescimento das receitas. Então a empresa cresceu mais, cresceu 64%. E a gente pode olhar alguns números aqui que chamam a atenção, né, porque eles estão bem distantes da média. E isso é um ponto lá para a gente discutir também, que foi colocado lá nas questões. Então essa é a tabela com as estatísticas descritivas dessa base de dados, né, segregadas em setor, para 5 variáveis. Depois a gente volta aqui quando eu for ler as questões. Os gráficos 1, 2 e 3 apresentam as médias de cada indicador, cada gráfico para um setor diferente, fazendo comparativo entre o ano de 2019 e o ano de 2020. Então aqui optou-se por mostrar visualmente essa diferença. Então vamos pegar esses dados por setor, ainda por setor, mas agora eu tinha 2 anos, 2019 e 2020, vamos segregar 2019, vamos ver a média de 2019 das receitas do setor de alimento e bebida. Agora vamos calcular a média das receitas, o crescimento das receitas do setor de alimento e bebida para o ano de 2020. Cresceu, né? Visualmente a gente vê que cresceu. O que aconteceu com os custos? Cresceram também. O ROA cresceu, o ROE cresceu muito, a margem cresceu um pouco. Então visualmente eu consigo enxergar aqui essa diferença entre um ano e outro. Gráfico 2, que é o gráfico para o setor de comércio. O que aconteceu? Está aqui, visualmente. Então, receita cresceu, custo cresceu, ROA manteve-se constante, ROE diminuiu, margem diminuiu. Setor de energia elétrica, a receita diminuiu, né? Foi próximo de zero aqui, ou vamos considerar que foi zero, crescimento da receita de 2020, então diminuiu. Custo da mercadoria diminuiu, ROA aumentou, ROE aumentou, margem aumentou. A tabela 2. A tabela 2 mostra os valores médios de cada índice para cada ano e setor e também apresenta o p-valor do teste de diferença de médias, o teste T. O teste de diferença de médias procura verificar se há diferença significativa no valor médio de 2019 comparativamente ao valor médio de 2020 para cada indicador em cada setor. Vamos ver essa tabela 2, que mostra as médias. Então, os valores que estão lá nos gráficos, eles estão aqui, né? Os valores das médias. Então, alimento e bebida, média da variável crescimento de receita. A média de 2019, 14%. A média de 2020, 22%. E aqui o p-valor do teste T de diferença de médias. O que esse p-valor me diz? A probabilidade
dessas médias serem iguais. Então a probabilidade aqui é de 18% desses dois valores do setor de alimento e bebida, de um ano para o outro, 2019 comparado a 2020. Qual a probabilidade desses valores serem iguais? Tem a probabilidade de 18%, que a gente utiliza muito como corte, né, o valor de 5%. Então, como ficou distante desse valor de 5%, esse valor crítico, eu não consigo afirmar estatisticamente que há diferença nas médias da variável crescimento das receitas para o setor de alimento e bebida. Vamos aqui agora para o setor de comércio. E a variável continua sendo o crescimento de receita. 2019, uma média de 18%, 2020, uma média de 20% de crescimento de receita. E aí, será que eu posso, matematicamente, esses valores são diferentes. 18 é diferente de 20. Mas e estatisticamente? O teste está me falando que há 75% ou 76% desses valores serem semelhantes, serem parecidos, serem iguais. Então não consigo afirmar que há diferença na média, estatisticamente falando. E o setor de energia elétrica? Aqui sim. Olha o p-valor. Deu 1,5%, né? 1,5%. Então ficou abaixo dos 5%. Então quando eu falo, a diferença na média, ou qual que é a probabilidade desses valores serem iguais? A probabilidade é 1%, 1,5%. Então eu posso afirmar que esses valores são diferentes. Então aqui, estatisticamente, as empresas do setor de energia elétrica cresceram menos no ano de 2020. Então aqui estão os valores, os p-valores, fazendo esse teste de diferença de médias para cada variável e para cada setor. Eu já adianto aqui, pessoal, que só duas variáveis apresentaram diferença nas médias, e ambas para o setor de energia elétrica. A variável de crescimento de receita e a variável de crescimento de custo de mercadoria vendida. Agora vamos voltar lá para as questões. Como as estatísticas descritivas podem ajudar a interpretar os dados? O que há de informação relevante na tabela 1? Então, o que apresenta? O que tem nessa tabela? Né? O que é média? Como que eu interpreto? O que é desvio padrão? Valor mínimo, valor máximo, observação? Né? Já tinha comentário lá no fórum. Mas aqui eu tenho 24 observações, aqui eu tenho 74, aqui eu tenho 158. Sim, e como que isso interfere? Como que eu preciso interpretar, olhando então esse número, essas amostras diferentes na questão de observações? Valores máximos, depois eu comento de outliers. Ou tem outliers, o que é que me chama a atenção nesses dados? É isso. Né? A intenção é explorar isso, falar o que chamou a atenção, o que chama a atenção, qual o cuidado na hora de interpretar, o que eu poderia ter mais de informação se vocês tivessem a base de dados completa, o que essa tabela traz de informação importante, que as estatísticas descritivas são muito importantes para ter um panorama geral das variáveis, do contexto. Então essa é a questão 1, né? O primeiro ponto lá que poderia ser levantado. O que há de informação útil nos gráficos apresentados? Na sua opinião, eles estão razoáveis ou podem ser melhorados em termos de data visualization? Vamos lá nos gráficos. Os gráficos é a parte importante, né? A gente tem os dados e a parte importante tem toda a questão do tratamento dos dados, mas uma parte no dia a dia muito importante é a visualização, como esses dados serão apresentados. Essa é a ideia do ponto aqui para vocês. Então, em termos de data visualization, o que vocês me falam sobre esses gráficos? Estão ok? Não estão ok? Gráfico de barras são legais? Azul e vermelho são cores bacanas? Poderia ser melhorado? Poderia ser um gráfico de pizza, um gráfico de dispersão? Esses são os pontos que podem ser levantados aqui. Questão de data visualization. Poderia ter os valores aqui em cima da barrinha, né? Então, o que ficaria legal para apresentar esses dados? Terceiro ponto, o que há de informação útil na tabela 2? Como interpretar os testes de diferença de médias? Como o teste de diferença de médias ajuda na interpretação dos dados? Então, lá na tabela 2,
que há de informação útil? Como que o teste de diferença de médias pode ser interpretado? E o que ele traz para as conclusões, né? Porque você vê que os valores são sempre diferentes, uma média de um ano comparada à média do outro ano. Mas o que o teste de diferença de média traz? Traz a estatística por trás, né? Se realmente aquela diferença é estatisticamente significante. Então aqui são pontos que vocês podem abordar, né? Qual é a importância do teste, qual seria a interpretação lá no início, só nos gráficos, e a interpretação se mantém quando vocês têm a informação do teste de diferença de média, que alguns podem ter indicado no início que havia uma diferença muito grande, mas quando você vai para o teste não confirma essa diferença. E aí, talvez você precise dos dados, explorar melhor os dados, entender melhor os dados, para ver por que aquela diferença média é alta e estatisticamente não é significativa. Pode ser por outliers, por N motivos que vocês podem levantar aqui. Penúltimo ponto, alguma preocupação quanto ao tratamento dos dados? Data wrangling. Por exemplo, há possíveis outliers? Como os possíveis outliers ou outras preocupações, manipulação e organização de dados podem interferir na interpretação dos dados? Então são pontos, aqui considerando todos os dados, todas as informações disponíveis, são pontos que vocês podem levantar. Será que tem outlier? Outras preocupações de manipulação e organização, como poderiam ser tratados outliers, exclui, ou insoriza, né, ou algumas técnicas que tem aí disponíveis para tratar outliers. Outros pontos que vocês podem levantar aí quanto à manipulação e organização de base de dados. E por último, os dados apresentados fazem sentido do ponto de vista do que você esperava, ponto de vista econômico. Então, o principal ponto aqui da atividade, o principal objetivo da atividade é explorar métodos quantitativos, estatística, dados. Mas claro que a gente não vai deixar de lado a questão econômica. Então, como último ponto, essa questão de que se os dados fazem sentido, né? Tem coisas aqui interessantes, porque quando a gente pega, por exemplo, o setor de comércio, ele não sofreu em 2020 com a pandemia, né? Mesmo fechando, isso aqui eu estou falando de empresas grandes, empresas de capital aberto, mesmo essas empresas fechando as portas devido aos lockdowns, as receitas, os custos, as questões dos números contábeis, desempenho, não foram impactados em 2020. Talvez, se for analisar 2021, as coisas mudem bastante. 2021, 2022, por outras questões. Mas as empresas de 2020 souberam migrar bem ali a sua atuação no presencial para a atuação no online, no remoto. Então talvez possa ter chamado a atenção de vocês, ou o setor de energia elétrica, porque a receita diminuiu tanto, o custo diminuiu ou a manteve. Então aqui vocês podem ficar à vontade. Então a atividade é essa. É uma atividade abrangente, com muitos pontos que vocês podem abordar. Forte abraço para todos, bons estudos.